Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Mas esse capítulo 24, de Lucas, especialmente esse capítulo 24, fala da ressurreição do Senhor Jesus e de algumas vezes que ele apareceu, aos seus discípulos. Primeiramente aqui, para as mulheres. E nós temos um momento bastante pesado, digamos assim, registrado por Lucas aqui nesse capítulo 24. Por um lado, bastante pesado na experiência dos apóstolos e dessas mulheres que estavam andando já há um bom tempo com o Senhor, porque todos eles viram, o Senhor ser crucificado, estiveram ali presentes, próximos, daquelas horas do sofrimento, do martírio do Senhor. Viram, o Senhor, o corpo, do Senhor ser retirado ali da cruz, colocado no túmulo. E isso aconteceu na sexta-feira, na véspera do sábado. E com isso a situação ficou ainda mais dramática, porque, como lemos aqui nesse texto, as mulheres foram preparar perfumes, foram preparar aromas e bálsamos para ungir o corpo do Senhor, mas elas tiveram que parar por um tempo, porque era o sábado e no sábado não se podia fazer nada. Mas no domingo de manhã, bem de manhã, então elas se dirigem até o túmulo para darem sequência, naquilo que elas haviam começado na sexta-feira. E quando elas entram, no túmulo, onde o corpo do Senhor havia sido depositado, o Senhor já não estava mais lá. Ele já havia ressuscitado. E elas tiveram esta visão, de dois anjos. E esses dois anjos falam com elas. Isso está aí no versículo 5. Estando elas possuídas de temor, e quando viram aqueles anjos, baixaram os olhos para o chão, e eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Então nós vamos compartilhar hoje esta frase, essa pergunta dos anjos para estas mulheres. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Notamos uma reprovação nessa pergunta. Uma reprovação dirigida por estes anjos a estas mulheres, a atitude destas mulheres. Elas estavam ali com o perfume na mão, com todo aquele coração devoto a Cristo, e os anjos fazem essa pergunta para elas: por que vocês estão aqui, buscando entre os mortos ao que vive? Há uma certa reprovação nisso, E nós vamos então colocar os nossos olhos, o nosso coração neste ponto aqui e vamos meditar juntos, Se lermos, irmãos, os 4 evangelhos, para pegarmos o quadro completo de tudo que aconteceu nesse momento, que Lucas descreve parte dele, nós vamos notar que foi um momento assim muito tenso,
muito marcado por sofrimento, né? Muita dor, né? Muitas lágrimas, né? Muitas perguntas sem respostas, né? Muitos corações confusos, né? E muitas outras coisas que devem ter passado, né, pela mente e corações daqueles nossos irmãos que estavam ali próximo do Senhor Jesus, né? Medo, dúvidas, né? E muitas outras coisas. Nós não temos condições, né, de saber tudo que esses amados aqui experimentaram naquelas horas, né, que antecedeu, né, a crucificação e depois o sepultamento, enfim, até a ressurreição. Nós não temos condições de saber o que eles vivenciaram, mas nós temos uma boa ideia, né, uma boa noção, quando olhamos para os evangelhos, nós vemos muitas coisas e podemos afirmar que não foi fácil, né? Foi muito difícil, né? Foi bastante tenso, né, aquele momento. E aqui estão essas irmãs, né, que já bem cedo procuram o túmulo, né, do Senhor Jesus, com perfumes, com bálsamos, e elas queriam ungir o corpo de Jesus. E os anjos, de uma certa forma, reprovam elas nisso. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Observe, irmãos, que essas irmãs, elas tinham uma expectativa no coração delas, né, completamente diferente da realidade que já estava posta, que já havia sido trazida à existência por Cristo Jesus. Elas não tinham em seus corações nenhuma expectativa em relação àquilo que realmente já havia sido trazido à existência por Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus já havia ressuscitado e ele estava vivo. Mas essas irmãs estão indo ao túmulo jogar perfume no corpo de Cristo Jesus. Por um lado, né, um gesto onde vemos o amor delas, né, o carinho delas, a dedicação delas por Cristo Jesus. Só que, ao fazer isto, né, nós conseguimos ver o que estava no coração delas, a expectativa que estava no coração delas, a certeza que elas tinham no coração naquele momento, era de que o Senhor estava morto, que o Senhor estava no túmulo, né? Que o Senhor estava na morte, que nada havia acontecido, que nada havia de novo sido trazido à existência, que tudo continuava como na sexta-feira anterior, que tudo continuava como sempre foi desde o Éden. A morte chegou, a morte entrou, a morte colocou o seu dedo e definiu todas as coisas e ponto final.
ali estão elas, né? Sem nenhuma expectativa de celebrar o Cristo vivo, ou de contemplar o Filho de Deus que triunfou sobre a morte. Elas vão com a expectativa de colocar perfume no seu corpo. E apenas isso. Por que que as coisas são assim, irmão? Porque esta é a realidade, né, que reina sobre o homem desde o Éden. Quando Deus disse para Adão, se ele pecasse, ele morreria, e ele pecou e morreu. A morte tem sido a grande senhora, né, dos filhos dos homens. A palavra de Deus diz que pelo pecado a morte reinou. E reinou sobre todos, porque todos pecaram. Então a morte, ela está presente em absolutamente tudo, desde o início. E todos os passos que o homem dá na condição de pecador, de filho de Adão, todos os passos que ele dá aqui nesta terra, de uma maneira ou de outra, a morte é quem dita o rumo, a direção e todas as demais coisas. Quando olhamos, por exemplo, para a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, eu queria que você abrisse comigo. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vejam, irmãos, que toda a história humana é caracterizada pela morte por causa do pecado. Nem sempre nós entendemos essa questão, nem sempre nós paramos para olhar para isso com profundidade, né? Para ver como isso está tão próximo de nossa história, de nossa vida, de nossos dias aqui neste mundo. E quando temos essa dificuldade, né, para discernir isto, nós
nós nos tornamos, né, presas ainda mais fáceis, né, para todo tipo de fraqueza que essa realidade impõe sobre os filhos dos homens. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 5, volta um pouquinho aí, ele falou a mesma verdade de um outro jeito. Romanos 5, 12. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Toda a expectativa do coração humano, antes dele ser regenerado em Cristo Jesus, ela é marcada pela morte. A morte está por trás de cada detalhe da jornada humana até que ele seja vivificado em Cristo Jesus. Sem exceção, todos eles conhecem, tendo ciência ou não, o poder avassalador, destruidor que a morte tem sobre os filhos dos homens. Por que aquelas mulheres foram ao túmulo de Jesus procurá-lo entre os mortos? Por que elas foram reprovadas pelos anjos? Porque até ali, ainda o que governava suas mentes e corações era a morte. O nosso Senhor morreu, está morto. E o que nós temos é apenas um corpo no túmulo. Então vamos lá e vamos colocar perfume nele. E nada mais do que isso. Mas o Senhor havia ressuscitado. E mais do que isso, estava vivo. E elas foram informadas, né, desta coisa nova, desta glória que nunca tinha chegado ao ouvido humano, ao coração humano. Isso era inédito. Ele está vivo. Elas nunca tinham ouvido tal coisa. Esse pensamento nunca havia chegado ao coração do homem, como foi profetizado. Mas agora estava chegando. Ele morreu, mas ele não está entre os mortos. Ele ressuscitou e ele está entre os vivos. Irmãos, o mundo dos mortos, ele é marcado pela frustração e pela desesperança. Volta para Lucas, capítulo 23. Nós já lemos esse texto, né? Eu já li do verso 53 até o 56. Veja que as irmãs aqui, elas viram o Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus, ser colocado no túmulo. É verdade que elas tinham ouvido ele falar lá na Galileia que ele ia ressuscitar. Mas vejam que elas não têm nenhuma expectativa de que isso aconteça. Elas até haviam esquecido disso. E o que elas vão fazer?
Elas observam o corpo do Senhor Jesus sendo colocado no túmulo. E o que elas vão fazer? Elas vão para casa fazer perfume para no primeiro dia da semana ir lá e ungir o corpo do Senhor. Essa é a expectativa delas. Acabou. Não havia esperança no coração delas. Na verdade, havia uma frustração. Acabou. O Senhor morreu. O Senhor foi morto. Nós vimos o corpo dele ser colocado no túmulo. O mundo dos mortos, ou o mundo onde a morte reina, a realidade onde a morte reina, não há esperança ali, irmãos. Ali há muita frustração, porque tudo passa, tudo acaba, tudo tem o seu fim trágico. E aqui estão essas mulheres que estavam com o Senhor há 3 anos e meio, mas essa realidade ainda reinava no coração delas. Porque se não fosse assim, elas teriam armado uma barraca lá na porta do túmulo e uma teria dito à outra: nós vamos ficar aqui para ver a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Mas elas não tinham isso no coração. Elas falaram: nós vamos fazer perfume para colocar no corpo dele, porque ele está morto. É isso que nós fazemos com todos os nossos mortos. Todos os nossos defuntos aqui, né, em Israel recebem esse tratamento. Acabou. No capítulo 24, no verso 13, olha o quadro aqui um pouquinho mais aberto. Tem 2 desses discípulos que estão indo para Emaús. E olha o que eles estão fazendo, o que eles estão falando enquanto caminham para Emaús. Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Veja que esses 2 aqui, né, eles estavam pior do que as irmãs lá, né?
Eles estavam indo para Emaús, para casa, né? Haviam jogado literalmente o boné, né? E já não tinham esperança alguma mais em seus corações. Mesmo tendo ouvido o testemunho, o relato das irmãs que haviam estado no túmulo e dos irmãos que haviam também, né, conferido a exatidão das palavras das mulheres, mesmo assim eles não creram, né? E disseram, olha, esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas acabou. Ele foi morto. E nós não temos mais esperança. Estamos frustrados, né? E estamos voltando para casa. Nesse mundo, nessa realidade onde a morte reina, o fim é sempre esse, querido. O homem sempre vai entregar o boné, ele sempre vai desistir, ele sempre vai concluir que ele perdeu. Olha o versículo 39. Do capítulo 23. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus foi crucificado junto com dois malfeitores, um do lado direito e um do lado esquerdo. Este aqui, diante da morte, olha o que ele fala e o que ele faz. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Qual a esperança que esse homem tinha? Nenhuma. Quer dizer, tudo estava ali por aquele fiozinho. Se o Senhor fosse suficiente para descer da cruz primeiro ele precisava salvar a si mesmo. E depois salvar ele, beleza, né? Mas como isso era muito difícil de acontecer, né? Ele blasfemava. Mas o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou, veja aqui um homem que está sendo tirado das garras da morte. Olha o que ele faz. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Estas são palavras de alguém que a morte perdeu o seu domínio no seu coração. Mas o primeiro homem não. Ele está preso. Ele está frustrado. Ele chegou ao fim, ele não tem esperança alguma, o seu mundo desabou, o seu mundo acabou. Esse primeiro aqui está no mesmo time do comportamento daquelas irmãs ainda, né? Irmãs queridas, mas que estão procurando o que vive entre os mortos. Esse aqui está amaldiçoando porque ele não vê nada além
daqueles pregos que estão em suas mãos e seus pés, e também nas mãos e nos pés do Filho de Deus. E para ele, tudo está acabado. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, do verso 12, né? Abre lá comigo. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança, separado de Cristo, nós não podemos ter nenhuma esperança, né? Estamos sem Cristo, estamos sem esperança e sem Deus no mundo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 10, irmãos. Quando o Marcos aqui ele registrou um detalhe muito importante. Quando o Senhor aparece a Madalena, né, aparece aquelas mulheres, ela foi contar rapidamente para os seus apóstolos que elas tinham ouvido do anjo que Jesus estava vivo. Vou ler a partir do 9. E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando, ou choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então eles estavam tristes e chorando, porque o Senhor estava morto. Foi colocado no túmulo e tudo estava acabado. Onde a morte reina, irmãos, o fim é sempre este. E a morte reina sobre tudo que pertence ao homem antes que ele esteja em Cristo Jesus. Ela reina sobre seu corpo, sua alma e seu espírito. Tudo é tocado por ela. Ela faz a sua obra completa e destrói a vida do homem por inteiro. E nisso ela foi bem sucedida por causa do pecado. E nesse estado, o homem não pode desfrutar de Deus. Ele está impedido desse desfrute maravilhoso e eterno. Ele está impedido de participar da mesa da vida eterna. Aqui é uma terra de sequidão e de aridez completa. Aqui é onde o homem
bebe a água deste mundo e nunca mata a sua sede. Aqui as coisas são amargas. Aqui a decepção é muito grande. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para um outro detalhe nesse versículo 5 do capítulo 24, na pergunta que os anjos fez àquelas irmãs. Por que buscais entre os mortos ao que vi? Veja que elas estavam ali numa atitude deliberada, elas estavam buscando. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas desde o dia que nós nascemos até o dia em que fomos resgatados por Cristo, nós nos ocupamos com uma única coisa. E essa coisa não é outra, senão aprendermos, né, ser mortais. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós desenvolvemos no nosso coração, tem como origem a morte. A morte é a mãe de tudo isto. E não outra coisa. Há uma familiaridade entre o nosso coração e a morte. Há um apego a tudo que pertence à morte. A morte capturou absolutamente tudo. Sempre e sempre nós vamos beber nesta fonte. A menos que o Senhor nos tire daqui, nunca sairemos. A nossa vara de medir sempre será esta. Até mesmo quando, de alguma maneira, buscamos aquilo que é sagrado, podemos partir desse ponto da morte. Vemos estas mulheres com esse coração interessado, desejoso de agradar o Senhor, mas veja que elas foram reprovadas naquilo que elas estavam fazendo. Elas foram buscar o Senhor entre os mortos. Mas isso é muito terrível. É muito terrível. Aquela ideia de que nós, de vez em quando, né, esbarramos em coisas que pertencem à morte, mas que a maior parte do tempo nós estamos fora dela, nós, como homem natural, né, como filho de Adão. Isso não é verdade. Toda história humana, ela é caracterizada pela morte. Isso só vai mudar quando Cristo Jesus, na sua graça, resgatar a nossa vida. Veja aqui a reação dos apóstolos, a reação dessas irmãs, a reação dos discípulos que estavam indo para Emaús. E todos aqueles que de alguma forma participaram desse momento, todos eles respondem não segundo Cristo Jesus ressuscitado e vivo
eternamente para a glória de Deus. Mas todos eles reagiram como homens mortais, como homens que têm seus corações, né, marcados pela morte. Lucas 24, volto para lá, nós vamos ler a partir do verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Veja, irmãos, o que acontece aqui. Jesus reprova o coração desses irmãos, né, e começa então a mostrar, né, a esses irmãos o que realmente havia acontecido, que não era outra coisa senão aquilo que estava profetizado, prometido, né, há muito tempo. Ou seja, que o Senhor Jesus seria o Cordeiro de Deus. Ele viria para morrer por nossos pecados. Ele estaria na morte, né? Mas não ficaria lá. Ele entraria na sua glória. Ou seja, vivo eternamente. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em toda a Escritura, as Escrituras. O que é que estava em todas as Escrituras? Este maravilhoso fato que o Filho de Deus ressuscitaria e estaria vivo para todo sempre. Não ficaria na morte, mas venceria a morte. Colocaria um ponto final na morte. Verso 38. Nós lemos até o 37, né? Nós lemos até o 31, né? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão, né?
verso 38. Mas eles lhes disse. Deixa eu ler a partir do verso 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Veja que agora eles estão diante do Senhor ressuscitado, vivo. Os dois que estavam lá em Emaús, que voltaram para Jerusalém, estavam presentes. Viram o Senhor. Pedro viu o Senhor. E agora está o Senhor junto com os 11. E eles olham para o Senhor e ainda pensam que estão diante de um espírito. Tem versão que fala fantasma, né? Veja, irmão, a dificuldade de ver aquele que vive. O coração deles vai sempre para o outro lado. A morte nunca vai nessa direção de ver aquele que vive. Ela sempre corre para o outro lado. Então disse Jesus, verso 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Que maravilhoso, né? A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja, irmãos, que há um impedimento no coração deles. Por isso eles não podem ver o Senhor vivo. Esta é a questão. Eles estão na presença do Senhor vivo, mas eles não podem ver o Senhor vivo. Eles olham para as Escrituras, eles conheciam as Escrituras, eles tinham lido as Escrituras, eles tinham ouvido da boca de Jesus as Escrituras, mas eles não conseguiam ver o Cristo vivo. Este é o segredo, irmãos. Nós podemos viver 50 anos na igreja com a Bíblia na mão e nunca ver o Cristo vivo. A menos que o Senhor faça um milagre no nosso coração. É isso que vai acontecer. Porque a morte reina.
A morte coloca um véu, o impedimento. A morte tocou mente, alma, coração, espírito, corpo, enfim, tudo aquilo que forma o homem, a morte tocou. E por ela ter tocado, o homem não pode ver aquele que vive, se o Senhor não ajudar. Veja que os dois discípulos de Emaús estavam lado a lado com o Filho de Deus, conversando com ele, e não o reconheceram. Só reconheceram quando o Senhor abriu o entendimento deles e falou o que estava escrito nas Escrituras. Antes deste milagre, irmãos, o que funciona em nós procede da morte. E isso leva sempre ao fracasso, à desesperança, à frustração. Aqui o recurso vai ser sempre a pinga e a maconha. A saída vai ser sempre a pinga e a maconha. Porque neste lugar a vida verdadeira não existe. Quem dá as cartas é a morte. Paulo escrevendo aos Coríntios, nós já estamos indo para o final, irmão, na segunda carta, ele fala isso. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios 4, verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o véu é para impedir que o homem, o coração do homem, veja a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem colocou esse véu? Paulo diz que foi o Deus deste século. Ou seja, isso procede lá do Éden, quando o homem caiu no pecado e morreu. Desde lá, o véu está posto sobre o seu coração. Então nós precisamos ter os olhos abertos para ver Cristo ressuscitado na sua palavra, no seu evangelho. Porque os apóstolos tiveram o privilégio de ver com os olhos naturais. Puderam tocar no Filho de Deus depois do túmulo. Maria Madalena abraçou seus pés. Tomé colocou o dedo do seu lado. E ainda não creram. Ainda não viram quem ele era. Mas quando o Senhor visitou o coração deles e abriu o entendimento deles para aquilo que estava escrito, eles então reconheceram o Senhor e viram a glória dele. Como nós precisamos deste milagre.
Porque só este milagre expulsa da nossa vida e tira da nossa história o veneno que a morte plantou ali. Não tem outra solução. Todas as mazelas que a morte derramou sobre nós, esse veneno só pode ser removido se os nossos olhos enxergarem o Cristo vivo, aquele que vive. Aquele que vive. O remédio de Deus para a morte é aquele que vive. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas por outro homem entrou a justiça, e consequentemente a vida, e a vida eterna. Enquanto aqueles apóstolos, aqueles discípulos, aquelas irmãs estavam funcionando como homens, né? Marcados pela morte, eles não viam o Senhor. E tudo que eles manifestaram ali era desilusão, frustração, tristeza, choro, lágrimas, desesperança, enfim, tudo acabou, vamos voltar para casa, vamos para Emaús. A gente esperava que ele fosse redimir Israel, mas acabou, vamos esquecer isso. Mas quando eles tiveram seus olhos abertos e eles viram o Cristo vivo, a história de todos eles foi mudada. Volta para Lucas, capítulo 24. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ao que vive. Aqui está o segredo. Ele é a resposta para todas as coisas. Em Mateus, capítulo 28, verso 8, nós temos um registro paralelo. Diz assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Aqui nós já vemos a alegria no coração dessas irmãs. Elas estavam ainda com medo, mas a tristeza foi substituída pela alegria, e uma grande alegria. Como que essa alegria foi trazida para o coração delas? Porque elas foram informadas de que Cristo está vivo. Até aquele momento, não havia alegria no coração delas. Mas com o Cristo vivo, anunciado para o coração delas, a alegria chegou. Este é o remédio, amado. Lucas 24.
Verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Veja que naquele coração confuso, medroso e complicado do apóstolo Paulo, nasce algo especial que o Lucas descreveu como Pedro tendo ficado maravilhado. Pedro ficou maravilhado com o que viu. O Senhor está vivo. Pedro ficou maravilhado. O verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, partindo lhes deu. 31. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. O desânimo dos dois desapareceu imediatamente quando eles viram, quando eles reconheceram Jesus vivo, quando eles de fato foram informados em seus corações de que o Senhor venceu a morte. Eles tiveram suas forças renovadas e andaram mais 12 quilômetros até Jerusalém para contar para os demais que o Senhor Jesus estava vivo. Ô, irmãos, aqui está o segredo para a nossa jornada. Basta o teu coração contemplar o Cristo vivo. O Senhor Jesus venceu a morte e te libertou dela. Ele rompeu os grilhões da morte. E Ele te deu o direito de beber desta fonte. Nem eu e nem você precisamos mais viver debaixo do jugo da morte. Porque em Cristo nós ressuscitamos e estamos vivos nele. No versículo 50 desse capítulo 24, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo louvando a Deus, tomados de grande júbilo. Por quê? Porque agora eles viam o Cristo vivo. Esta é a razão da grande alegria. O meu Senhor, o meu Salvador, está vivo.
E por obra dele, por graça dele, eu fui feito participante da sua vida, vida eterna. Por isso o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque o Evangelho nos coloca na vida de Deus. Ele rompe os grilhões da morte que operavam em nós desde o primeiro momento de nossas vidas, corrompendo e destruindo nosso corpo, nossa alma e nosso espírito por completo. Fora de Cristo, a única coisa que nós aprendemos é ser mortais. Cristo venceu a morte. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse é um grito maravilhoso do apóstolo Paulo, que deve ser o grito de todos os filhos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A nossa vida deixa de ser uma vida vã, irmãos, quando ela é vivida na vida do Filho de Deus. Ele venceu a morte. E Paulo está lembrando os amados aqui que a última etapa desta vitória será a ressurreição de nossos corpos. Seremos então vestidos pela incorruptibilidade de forma plena e completa quando o Filho de Deus vier. Mas no presente momento, os nossos corações devem e podem e precisam viver naquele, por aquele que está vivo, que é o Filho de Deus. O apóstolo Pedro, ele deu testemunho, alguns anos depois, a sua experiência maravilhosa com o Senhor Jesus ressuscitado. Ele disse o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, porque o Senhor Jesus vive e Ele nos regenerou de novo para esta viva esperança. E segue Pedro, embora se no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja, irmãos, como Pedro foi tirado completamente daquela vida de fracasso. Ele não foi tirado deste mundo, mas ele foi tirado dos grilhões da morte. E agora ele vive com uma viva esperança no seu coração. E é essa obra que Deus está fazendo no coração de todos nós. E eu quero ler um último texto, em Romanos 8, que é o testemunho do apóstolo Paulo em relação a isso. Romanos 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu preciso ler mais um texto, outro, irmãos. Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esta obra o Senhor está fazendo agora, no tempo presente, no coração dos seus filhos. O velho homem que a morte trouxe debaixo do seu jugo desde o Éden, está sendo descartado, dispensado, e o novo homem, Cristo Jesus, aquele que foi criado segundo a imagem de Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade, é que está sendo formado em nós para a glória de Deus, porque Ele vive. Ele vive. Por isso, os anjos reprovaram aquelas mulheres e disseram a elas: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Aí, entre os mortos, não é o nosso lugar.
o nosso lugar é naquele que vive para todo sempre. Nosso Pai,